Vamos à análise da derrota para o Flamengo por 1-0. Olha que eu não tenho vascaíno que aguente isso. Mas uma derrota para o ex-maior rival, hoje não há mais competição entre eles. Foi um Vasco de dois tempos distintos. Vamos falar sobre isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E o vascaíno vai dormir revoltado, mal amado, indignado. Mais uma vez, mais uma derrota para o Flamengo desde 2023 na Taça Guanabara. A última vitória foi pela Taça Guanabara, 1-0, gol do Comita. Depois dali, só empate e derrota. Vasco e Flamengo jogaram para um público presente de 10.966 pessoas e um público pagante de 10.788 com uma renda de R$ 769.864, que deu aí um público de gratuidade de 178 pessoas, né? Deficientes, professores e crianças até 5 anos que não pagam ingresso. Bom, e como eu falei na introdução, foi um Vasco. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem, se não acaba esquecendo, espalhem para geral, porque aqui, galera, tem moral, aqui todos tem vez. Bom, antes saiu que o Vasco adiantou parte do salário envolvendo um mês de fevereiro. Aí, fevereiro ou março. Mas ainda deve alguns direitos de imagem e tudo mais. Mas os salários estão em dia, alguma coisa que tem que ser realmente exaltada. E nem venceu o direito de imagem, na verdade, vence no próximo dia 5, que vai ser pago. Mas o Vasco adiantou os pagamentos do salário. Mas ainda assim o Vasco foi um Vasco em dois tempos distintos. Enquanto esteve pulmão, que foi no primeiro tempo, competiu com o Flamengo, começou os primeiros 5 minutos de uma forma covarde, atraindo o Flamengo para um campo no seu campo, mas não conseguia contra-atacar. A ideia era assim, pegar o Flamengo aberto para os contra-ataques, não acontecia. Melhorou a partir dos 15 minutos, que passou a sair mais. E foi quando o Vasco teve... Foi um primeiro tempo muito violento, com os dois times fazendo muitas faltas. Foi um total de 7 cartões amarelos todos no primeiro tempo. E 5 para o Vasco, 2 para o Flamengo. E eu achava até que rolaria expulsão no segundo tempo. Vou acabar explicando que talvez explique o porquê não rolou a expulsão durante o jogo. E aí o jogo embolado no meio campo, faltou raça nas duas equipes, muitas faltas e faltou mais pouco produtividade no setor ofensivo de ambos os lados, que ainda assim cada time teve 2 chances claras de gol no primeiro tempo. A maior delas foi do Vasco, que o Ryan concluiu, na verdade, ele concluiu 2 vezes. A primeira o Rossi defendeu, a bola voltou para o Ryan, ele tirou o Rossi, mas o Léo Rossi, em cima da linha, tirou o gol do Vasco. E no segundo tempo, vocês sabem quem é o coordenador de performance físico do Vasco? Ele mesmo, Daniel Félix, aquele que já esteve presente em alguns rebaixamentos do Vasco
e é amigão do presidente Pedrinho, amigão do braço direito do Pedrinho, Felipe, amigão da galera, que por isso não pode ser contestado. Viva as amizades! Hoje estamos numa gestão da amizade. Aliás, contrataram um preparador físico para o Sub-20, que é amigão do Felipe. Poxa, eu acho que não vai faltar aí amigo. Será que eles não têm um amigo desempregado para cuidar da piscina? Não, que semana passada estava com problema na sede náutica do calabouço com a piscina. E eu acho que deve ter algum amigão precisando de emprego para eles empregarem vindo na piscina também. Mas e o segundo tempo o Vasco morreu fisicamente. Palmas aí para o Daniel Félix, palmas aí para o preparador físico também. E o Vasco chamou o Flamengo o tempo todo para a sua área. O Flamengo metendo bola na trave, chutando com perigo, lá o Jardim defendendo. Parecia que o gol do Flamengo seria questão de tempo. O Lorde entrou no lugar do Matheus Carvalho, Matheus Cocão, como preferir. E eu já vou falar do Lorde também, né, que tem até um jura que ser estudante de jornalismo, que estava falando lá, veio um negão cheio de paixão. Eu não sei se ele estava à procura de namorado ou de analista, analisando jogador de futebol. Mas isso se imaginava que o Vasco fosse melhorar, né, já que teoricamente o Lorde foi ponta, entrou também o Garri, entrou o Paé depois, e eu já vou falar do Paé também, e o time não mudou, continuava a ser pulmão, o Flamengo pressionando, e de tanto insistir, o Flamengo abriu o placar com o Bruno Henrique. Tinha uma bobeira do Lucas Freitas. Vou falar bem baixinho, porque tem uma galera aí que continua perseguindo o Léo Pelé, sendo que o Léo Pelé já não é mais jogador do Vasco. Você fala, olha o que o Pelé fez aí no Atlético Paranaense. E os dois Lucas ser contratados, mas a galera aí, simpatizante da diretoria, não fala deles. Beleza, mas já vou chegar lá. Tanto o Lucas Oliveira quanto o Lucas Freitas são piores que o Léo Pelé. Segredo de Estado, porque essa galera não malha ninguém que venha da atual diretoria, só quem vem da 77, mas vamos lá. E nem atrás do placar o Vasco reagiu. Continuou sendo peça fácil para o Flamengo, ainda substituiu, tirou o Ryan do jogo, que era a válvula de escape. O Nuno teve uma ou dois treinamentos com novos companheiros, e até faltou entrosamento. O Lodge é um ponta mais pela direita, que a gente via inclusive o André Garoni levantou isso. Abraço, André Garoni. É um jogador de pouca inteligência, mas que ele talvez ajude um pouco pela direita, e o Fábio Carelli colocou ele pela esquerda, ou seja, ele ficou torto ali, e se ele não
lugar que ele pode render mais, já não é lá dessas coisas, no lugar que ele fica torto, piorou. E foi constrangedor ver o lote ali, e isso o Flamengo também teve dificuldade para tentar explorar os erros do Vasco, porque se tem uma coisa que a diretoria acertou foi escolher esse primeiro jogo para o Nilton Santos, porque com grama sintético os jogadores do Flamengo tiveram dificuldade de dominar a bola. O Wesley, por exemplo, teve muita dificuldade de produzir, que talvez no Maracanã ele teria mais facilidade de produzir. E eu acho que até nem saiu tão barato, mas tem que investigar esse problema da preparação física do Vasco. Agora, culpa a gente, que sempre vamos ser independentes, a gente questiona a diretoria, né, as ações da diretoria que mostram claramente, por exemplo, que eles não estão a fim de vender, mas já vou falar de já tem um lance, calma, torcida, que estão pegando no pé apenas de jogadores vindo da 77. O Dimitri Paiá, ele ganha 1,5 milhão por mês, Thiago, e não está decidindo, Thiago. Felipe Coutinho começou desde o início do jogo, ele decidiu, ok. Ele deu passe pro Ryan, que quase resultou o gol do Vasco naquele lance que o Léo Rhodes tirou em cima da linha. É só. Qual foi o jogo que o Vasco venceu, que o Felipe Coutinho foi o cara do jogo? Ainda não foi. O Paé ainda assim teve contratados com o América Mineiro e ano passado contra o Bahia. Já tem muito tempo, mas tem jogo que a gente pode citar que ele decidiu o jogo. Felipe Coutinho não. Felipe Coutinho está mais como titular por ter sido cria. É cria. É por isso. Mas eu não culpo nenhum dos dois, na verdade, porque nenhum dos dois tiveram treinador que botasse, que explorasse o que eles têm de melhor. Até sacrifica ambos. E falam do Fábio Carelli, por ele ter colocado Lodge pela esquerda. Muitos dizem que o Fábio Carelli pode ser demitido já antes do jogo de volta. Quando ele foi contratado, eu disse que era um treinador com prazo de validade. Porque o pensamento dele do futebol, para dar certo, tem que ter uma estrutura muito boa. Aquele Corinthians que ele foi campeão em 2017, ele pegou a estrutura montada pelo Tite. Ele só não foi a seleção com o Tite foi contratado pela CBF e ele manteve. Se ele teve mérito naquele título do Corinthians, foi ele manter a estrutura do Tite. Vocês peguem o Rodolfo do futebol do Boteco, que é um santista fanático, pega o que ele falava do Fábio Carelli ano passado. Pode ser eficiente em algumas situações, o Santos foi campeão,
da Série B, e ele foi demitido antes do último jogo. Porque alcançou o objetivo, né, que era uma obrigação. O único time de tradição daquela Série B era o Santos. O time grande da Série B daquele ano, no ano passado, era o Santos. Se ele não conseguisse subir com o Santos, seria uma vergonha tremenda. Como foi com o Vasco, com o Salgado. Nem culpa o Fernando Diniz na época que ele já chegou com o Vasco já praticamente com situação difícil de subir. Mas foi um... Ele não aguenta mais perder para o Flamengo. Mas até quando os coleguinhas vão continuar lidando o seu Pedro Paulo de Oliveira, ou vulgo Pedrinho? Porque nosso papel é questionar, é duvidar. E hoje está uma fé cegueira, como se fosse uma religião, do Pedrinho. Tudo que o Pedrinho fala é uma verdade absoluta, tudo que o Pedrinho faz é bom. E agora, inclusive, que ele botou seu CPF, né, na justiça, já que se houver gestão temerária, vai pagar por a venda dos seus bens, mas não foi um ato de bondade, é uma lei que existe e qualquer gestor tem isso. Agora que a lei é de 2023, porque o Salgado não pagou então, porque ele deu sorte, posso dizer, que até sair no diário oficial da União, até a assinatura do presidente, não lembro quem era o presidente, se era o Lula, se não me engano, quando saiu a aprovação do Congresso, e saiu no diário oficial, Salgado não era mais presidente. Inclusive, eles poderiam colocar os responsáveis da CSS ali. Então não foi um ato de bondade, é a lei que está ali, mas até vejo um lado positivo, que se ele tem uma coisa boa, é um marketing em torno dele, que fez esse ato, que está na lei, um ato, uau, meu Deus, vamos certificar o Pedrinho, porque ele botou o seu CPF, arrisca os seus bens, arrisca. Inclusive tem hoje mais um porta-voz que faz uma entrevista coletiva que exaltou isso, uma coisa prevista em lei. E aí já tem uma calma, a torcida, parece que vai sair mais coisa da TNT, dizendo que ele assinou novas metas, que até agora não veio proposta de interessado. Apareça, investidor do nada, você mexeu demais comigo, venha, deixa uns milhões e deixa eu mandar. É o que se procura na Sempre Vasco. Porque, para você ver pelos atos em si, a Sempre Vasco não quer vender. Inclusive tem um militante da Sempre Vasco que diz que a gente não quer que a Sempre Vasco triunfe esportivamente.
deixando a entender que não querem vender. E pode esperar que vai ter uma queima de atletas vindo da 77, como fizeram com o Mendel algum tempo atrás, agora já está com o Dimitri Payet, o Lucas Piton. Teve gente até culpando o Léo Jacinto, um chute no ângulo do Bruno Henrique. O Lucas Freitas, que deu uma bandeira no gol do Flamengo, fala nada. Estão evitando as críticas ao Lodge, porque ele foi jogar do lado esquerdo. Mas pelo que eu vi, me surpreendeu a atuação constrangedora dele, mas se ele fosse do lado direito, ele poderia ganhar mais um pouquinho, mas é um jogador sem inteligência. E nesse esquema medroso de 3 volantes do Fábio Carelli, não me surpreendeu. Ele tentou se manter vivo para o segundo jogo no Maracanã. Não deu certo, porque o Vasco vai precisar de vencer por 2 gols de diferença para avançar para a final. Não creio. Thiago, você diz que é um romântico incorrigível. Não acredita que o Vasco vai vencer o Flamengo por 2-0 ou seja lá 4-2? Com essa postura, principalmente sabendo que o Vasco um tempo é um e outro tempo é outro, no segundo tempo morre fisicamente, mas culpam de atletas vindo dessas 7. Eu estou curioso quando saem 1-1 da 77, que eles vão ocupar. Bom, então é isso, galera. Mais um jogo decepcionante, mais um jogo que a gente vai ver não simpatizantes da diretoria, mas que quem politiza somos nós, independentes, já sabemos como que é o jogo. Mais um jogo, mais uma derrota para o ex-maior rival. Éder, Matheus Gilberto, eu estou citando nomes, Fábio Azevedo, Lucas Pedrosa, sendo que o Matheus diz ser estudante de jornalismo, o Lucas e o Fábio são colegas. Vou passar pano para a atual diretoria, até quando... Não, porque a independência a gente critica, elogia quando merece ser elogiado. Elogiei novamente até adiantamento dos salários que estão em dia, embora eu acho que não é motivo de elogiar, é obrigação, mas vai lá, a gente elogia quando tiver que ser elogiado. As ações que... Todas as ações parecem que não querem vender. As ações de contratações de como Lucas Freitas, Lucas Oliveira. Teve um dizendo, inclusive, que se não comemorar essas contratações, você não está querendo ver o Vasco bem. Excelentes contratações, a nível de Messi, Cristiano Ronaldo. Pois bem, vamos ver o segundo jogo, porque se o Vasco precisa vencer 2 gols de diferença, iniciar com um esquema de 3 volantes, como jogou hoje, vai ficar difícil.
Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, que a gente vai botar na íntegra, né? Que a gente não consegue fazer corte. Na íntegra da TV Vasco, a coletiva do técnico Fábio Carelli e depois, no domingo, a gente vai fazer um vídeo sobre Fórmula 1 no terceiro dia da pré-temporada lá. E boa noite, que a gente vai fazer mais um bate-papo, porque dia depois de jogo é sempre folga. Então a gente vai fazer um bate-papo, boa noite, sobre o Vasco da Gama. Até mais.